continuando a nossa linha de apresentação, chamamos agora a fazer parte da mesa o professor Warley. Para quem não conhece, esse querido aqui, já está aqui no nosso evento, é o mágico que faz a transmissão acontecer, está aqui agora, depois que terminou o outro simpósio, está aqui agora para brilhantar o nosso evento, com uma palestra sobre linguística e a interpretação jurídica. O professor Warley é graduado, bacharelado em Letras Libras, mestre e doutorando em Estudos da Tradução pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, que é a PEGET, na Universidade Federal de Santa Catarina, com bolsa da CAPES Excelência e professor substituto com anuência da PEGET, na Universidade Federal do Espírito Santo. É membro do Núcleo de Pesquisa, Interpretação e Tradução de Língua de Sinais, o Intertrades, que é de liderança do professor Carlos Rodrigues, lá na UFSC, e do grupo de pesquisa Lincognit, Linguagem e Cognição, Escolhas Tradutórias e Interpretativas, que está sob liderança da professora doutora Flávia Medeiros Álvaro Machado, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Ainda atua como professor de estudos da tradução desde 2015, ministrando cursos e organizando eventos presenciais e online voltados para a formação de tradutores e intérpretes de Libras português. É idealizador do curso Traduz Aí, Descomplicando a Tradução e a Interpretação de Libras português, ministrado no Signa. Isso é só o resumo da vida agitada de produções desse professor que eu tenho a honra de ter como amigo. Warley, a mesa é toda sua. Muito obrigado, Lucas, pela calorosa introdução. Eu fico muito feliz de estar aqui. Geralmente eu estou mais atrás das câmeras, né, organizando, como você bem falou, organizando os eventos que visam a tradução e a interpretação, principalmente no Par Libras português. Mas é um prazer compartilhar com o pessoal um pouquinho da minha experiência como um perito que atuei durante um determinado tempo na interpretação jurídica, e me coube a difícil tarefa de pós-ceder professora Jaqueline Nordim, a nossa querida colega Tereza Cristina, e eu espero puxar mais um pouquinho desse fio que elas deixaram aí na fala que foi tão primorosa que me antecederam. Pois bem, o título da minha fala é O Intérprete de Libras Português no Judiciário, Desafios e Perspectivas. E eu já gostaria de discutir um pouquinho esse título, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre o intérprete de Libras no judiciário, a interpretação de línguas de sinais, mas quando nós estamos num contexto judiciário, nós temos um par linguístico definido. E no nosso caso, o par é Libras português. Então, vocês vão me ver batendo muito nessa tecla, o intérprete de Libras português, porque nós somos intérprete de um par linguístico. Nós não somos apenas intérprete de Libras. Nós somos intérprete de Libras português, haja vista que nós podemos fazer aí as duas direções. Mas antes de eu adentrar no assunto, vou fazer aqui uma breve descrição. Eu sou um rapaz negro, com cabelos baixos, não tenho pele retinta, mas tenho a pele bem morena. Uso um óculos de armação preta, quadrada. Estou no meu ambiente de trabalho, meu escritório. Estou trajando uma camisa polo na cor vermelha, escolhida especialmente para o evento, combinando com o evento. Ao meu lado tem alguns objetos de escritório, como impressoras, livros, e atrás de mim a minha estante de livros. Pode passar o próximo slide, por favor? Eu trago uma breve organização de como que eu vou conduzir essa minha fala e essa discussão, essa reflexão, juntamente com os meus colegas que estão aí acompanhando, os meus alunos, os meus colegas e os demais membros aqui da mesa. Então, primeiramente, um breve relato sobre quais são as minhas credenciais que me trazem até aqui. Uma explicação muito breve, haja vista que a Tereza, a advogada Tereza, que me antecedeu, já trouxe um panorama muito detalhado sobre o intérprete no contexto judiciário. Vamos fazer uma discussão sobre o que nós precisamos saber, como nós devemos fazer e de que forma nós podemos ser intérpretes no contexto jurídico.
Algumas contribuições da linguística, mais precisamente da linguística cognitiva, para a nossa atuação enquanto intérpretes no contexto jurídico, e algumas discussões, algumas pontas soltas, que são provocações, reflexões, para que a gente possa fazer aí durante a nossa jornada formativa, quem sabe gerar TCCs, pesquisas e etc. Na próxima tela, por favor. O que me traz até aqui? Pode acompanhar. O que me traz até aqui são 4 elementos que eu considero que são 4 pilares. Pode passar. São pilares da minha atuação. Então, primeiro, a minha atuação enquanto perito, na qualidade de intérprete, no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª região aqui de Santa Catarina, estou falando da cidade de Florianópolis, nos anos de 2013 a 2017. Algumas interpretações de conferência dentro do contexto jurídico, dentro da OAB, dentro de espaços de direito. Um curso livre que eu ministrei durante muito tempo, durante 4 anos, falando sobre o tradutor e intérprete de Libras na corte, que foi ministrado na Via Libras. Era um curso de 20 horas. E um curso de interpretação, de introdução à interpretação jurídica, que era ministrado na Aginte, do nosso colega Marcos Luiz Brabo. E, atualmente, eu, enquanto mestre e futuro doutor, se tudo correr bem, tenho desenvolvido diversas pesquisas que enfoquem tanto o processo de translação, né, ou seja, o processo de tradução ou de interpretação desse contexto, bem como quais são as competências necessárias para a nossa atuação dentro desse contexto. Então, esses são os 4 pilares que me trazem até este momento para compartilhar com vocês um pouco dessas minhas discussões. No próximo quadro, por favor. Então, o intérprete de Libras português. Quem que é esse profissional? De que maneira esse profissional se apresenta? Pode seguir? Eu trago 2 legislações que são conflitantes em determinados momentos e são confluentes em outros determinados momentos. Nós temos aí em 2005 o Decreto 5626, que, como acredito a maioria dos meus colegas saibam, ele define no seu artigo 17 a formação em curso superior para o tradutor e intérprete no Par Libras português, e com um período de transição, onde poderia ser aceito o nível médio, mais um curso de profissionalização, ou um curso de extensão, ou um curso de formação continuada, acrescido do exame de proficiência em tradução. Exame de proficiência, porque o ProLibras, por mais que seja o mais conhecido, não é um único exame de proficiência no Par Libras português que nós temos no Brasil. Então, a legislação ela não traz o nome ProLibras, mas ela traz o hiperônimo, né, dessa avaliação, que é um exame de proficiência linguística. 5 anos depois, nós temos a Lei 12.319, que, como vocês sabem, define quem somos nós, né? O tradutor e intérprete é que tem competência para realizar a interpretação de 2 línguas, e vai trazer a formação em nível médio, prioritariamente, com aqueles outros acréscimos, dado o período de transição que ainda estávamos em 2010, que culminou em 2015 em seu encerramento. Na próxima tela, por favor. Por que existem discrepâncias entre essas 2 legislações? Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a lei do intérprete ela não se origina em 2010. Na verdade, o projeto original dessa lei é de 2004. Então, nós temos em 2002 o reconhecimento da língua brasileira de sinais, 2 anos depois o reconhecimento do profissional que faria a mediação entre esse usuário da língua brasileira de sinais e o não usuário, no caso, o usuário da língua portuguesa. E esse projeto ele foi protocolado sobre o número 4673, em 2004 ainda, e já discutia a possibilidade do nível médio, bem como um período de transição para o nível superior. Então, esse projeto, ele de alguma forma foi engavetado dentro das discussões lá da Câmara Federal, né, da Câmara e do Senado, do Congresso Federal, e ele demorou 6 anos para sair, por isso que existem essas discrepâncias entre a Lei 12.319, que parece um retrocesso frente ao decreto, mas porque ela foi pensada antes do decreto. Então, a discrepância ela está exatamente nesse atraso temporal de 6 anos. No ano de 2006, nós tivemos a abertura do curso de Letras Libras, na modalidade EAD, ainda com perfil de licenciatura, sendo o bacharelado aberto em 2008,
também pela mesma modalidade, na Universidade Federal de Santa Catarina, por força de um processo que foi movido por alguns profissionais e que estão bem relatados na publicação de quadros de 2014. E nesse hiato entre o decreto e a lei, a gente tem uma falta de articulação nacional em prol da discussão desses dois fundamentos que nos trouxeram até os dias atuais. Na próxima tela, a gente precisa entender quais são as funções, como esse profissional chega e de que forma ele atua no contexto judiciário brasileiro. No próximo, a primeira coisa que nos chama muito a atenção, que a grande maioria dos meus alunos, eu escuto nas discussões quando eu estou trabalhando em disciplinas de laboratório, é: nossa, falta-se sinais para o contexto jurídico, eu não tenho palavras o suficiente para trabalhar no contexto jurídico. A professora Jaqueline Nordio abordou isso de uma maneira muito, muito preciosa, sobre o juridiquês, que é esse linguajar que é utilizado dentro desse âmbito, que muitas das vezes a gente não tem acesso, haja vista que é uma linguagem situada, né, num espaço de inserção profissional que não é acessível a todos. Mas eu chamo a atenção para outros elementos que também são de suma importância, que muitas das vezes os tradutores e os intérpretes, eles negligenciam em prol dessa busca, muitas das vezes pouco refletida, em adquirir sinais, em adquirir palavras para alimentar o seu vocabulário e atuar no contexto jurídico. A primeira coisa é o sistema judiciário brasileiro. Então, se você tem a aspiração de trabalhar dentro do contexto judiciário, do contexto jurídico, vocês vão ver que hora eu uso judiciário, hora eu uso jurídico, porque os autores, eles divergem quanto à nomenclatura. Conhecer o sistema judiciário brasileiro. Então, é muito importante você saber aonde nessa pirâmide, nessa estrutura macro brasileira, você está situado. No meu caso, eu estava situado no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, onde se tem os juízes do trabalho que julgam causas relacionadas a ações trabalhistas, dentro de uma vara de trabalho específica que está localizada dentro de uma secretaria processual. Então, isso é muito importante para a gente saber aonde que a gente entra dentro desse sistema, de que maneira que eu posso estar presente ali. Na próxima tela, eu trago aí um panorama histórico, né? A primeira vez que o tradutor ou intérprete dentro desse contexto foi citada na legislação é a partir do decreto 13.609 de 1943, que nomeia o tradutor público e o intérprete comercial no território da República, e essas funções, elas estavam associadas à tradução oficiais de documentos redigidos em língua estrangeira. Já temos o nosso primeiro limitante de por que não podemos ser um intérprete comercial? Por que não podemos ser um tradutor público? Nós trabalhamos com um par linguístico que é nacional, que não é estrangeiro. Então, nós já temos o nosso primeiro limitante. Esse profissional, ele é conhecido como tradutor juramentado, que foi bem citado pela professora Jaqueline, e achei interessantíssima a provocação de por que não somos um intérprete juramentado, um tradutor juramentado, por que a Libras não pode ter um profissional juramentado. É uma discussão que a gente ainda precisa amadurecer. Na próxima tela, não vou me adentrar muito, a Tereza já trouxe a questão do Código de Processo Civil, onde o intérprete ele está presente a partir da nomeação de um juiz. Na próxima tela, tem outro artigo do CPC, né, que não pode ser intérprete, não é qualquer pessoa que pode ser intérprete, existem requisitos que precisam ser cumpridos para se atuar dentro desse contexto. Então, se a pessoa não tiver a livre administração dos seus bens, ela não pode atuar. Se ela for arrolada como testemunha, ou atuar como perito no próprio processo, ela também não pode atuar. E se estiver inabilitado de exercer a profissão por uma condenação penal, também não pode atuar. Então, existem esses requisitos básicos que estão para além de sei Libras, sei português, sou intérprete, que também precisam ser seguidos. Na próxima tela, eu já trago a mudança do código, né, que é o Código de Processo Penal, CPP, que também vai trazer a figura do intérprete. E observem a redação. Por mais que
o CPP ele é do finalzinho do século XX, a sua redação é do começo do século XXI. Ele é de 2003. Então, segundo ele, o interrogatório do surdo-mudo, do interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo, tem essa distinção, porque nós estávamos ali nas discussões, né, acerca dessas nomenclaturas. Nós vamos encontrar lá no artigo 192 a presença do intérprete, que precisa estar habilitado para trabalhar essa questão quando o surdo se enuncia numa língua diferente da língua portuguesa, que é a língua nacional. Na próxima tela, eu trago para você a resposta. Como que a gente chega? Como é que o intérprete chega no judiciário? Existem várias possibilidades. A primeira delas é a partir da resolução 027 do Conselho Nacional de Justiça, a partir da nomeação do tradutor e intérprete de linguagem brasileira de sinais, por mais que seja 2009, a gente ainda tem a recorrência desse termo, com base no artigo 19 do Decreto 5626, ou seja, nível médio mais exame para Libras, ok? Que será custeado pela administração do órgão do judiciário. Então, quem paga pelo serviço de tradução do intérprete de Libras português dentro desse contexto são os órgãos do judiciário e não as partes que estão ali se enfrentando nessa questão judicial. Ou até mesmo na próxima resolução, que está na próxima tela, a resolução 401 de 2021, também do Conselho Nacional de Justiça. Pode passar o slide, por favor? Que lá no seu capítulo 2 vai trazer, em seu artigo 4º, no seu inciso 2º, a nomeação do tradutor e intérprete de Libras português a partir da aprovação de cursos oficiais de tradução e de interpretação e do certificado de proficiência. Então, até aqui, observamos que para atuar no judiciário, preciso de um nível médio, mais certificado de proficiência ou algum outro curso que fale sobre tradução, sobre interpretação, curso de formação continuada, de extensão universitária ou até mesmo um curso de graduação como bacharelado em letras libras. Pois bem, mas fica a questão. O que eu preciso saber? Como que eu vou fazer na próxima tela? E de que forma eu vou ser um intérprete juramentado? Ou juramentado não, um intérprete no contexto judiciário. Perdão. Pode passar o slide, por favor? Eu trago novamente uma lupa sobre o artigo 2º lá da Lei 12.319, na próxima tela. Existe uma palavra-chave aí na nossa legislação que diz que o tradutor e o intérprete precisa ter competência. E aí fica aquela questão, o que é competência? De que forma nós podemos entender como esse conceito influencia na nossa prática profissional? Na próxima tela, eu trago uma definição que é dada pela professora Hurtado Albir, em 2005. Professora Hurtado, pesquisadora lá da Universidade Autônoma de Barcelona. Pode passar na próxima tela, por favor. Ela traz que a competência, ela nada mais é do que um conhecimento especializado que singulariza o tradutor ou o intérprete de um falante bilíngue. Então, qual é a diferença de você, da Gisele, por exemplo, que está aqui me acompanhando, e de uma pessoa que ainda não interpreta? A Gisele possui um conhecimento especializado que se desenvolveu a partir de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, conhecimento, saber o quê? Habilidade, saber fazer, e atitude, saber ser. Esses três elementos, eles vão nos acompanhar durante todas as nossas atuações, seja em qualquer contexto nós estivermos. Como nós estamos aqui discutindo sobre o contexto jurídico, judiciário, né? Na próxima tela, eu trago, então, uma relação do termo de competência com o intérprete. A professora Ronice de Miller Quadros, numa das primeiras publicações sobre a função do tradutor-intérprete de Libras, aquele livro verdinho, que eu acredito que muitas pessoas conheçam, a gente encontra que quem é esse profissional? É aquele profissional que domina, ou seja, ele tem conhecimento sobre a língua de sinais e a língua falada do país, ele é qualificado, ou seja, ele tem atitudes profissionais para desempenhar, a partir das suas habilidades, a função
de tradutor e intérprete de Libras. Ok, mas como que eu adquiro essa competência, então? Como é que eu posso conseguir esses conhecimentos, essas habilidades e essas atitudes? Na próxima tela, eu trago um mapa, uma modelagem que foi feita pelo Grupo PACT, publicado pela professora Amparo Hurtado Albi, em 2007, sobre como que a gente adquire essa competência. O processo de aquisição é um processo dinâmico e cíclico, a partir do desenvolvimento de uma série de subcompetências, ou seja, outros conhecimentos que fazem parte desse conhecimento maior, que me permite executar a função de tradutor e intérprete jurídico, e requer estratégias de aprendizagem. E aí a gente começa a pensar quais são as formações possíveis deste profissional. Onde esse profissional vai adquirir essa competência tradutória necessária para esse tipo de atuação. Então, nessa ilustração, vocês vão observar que nós temos uma competência chamada de pré-tradutória, ou seja, todo falante bilíngue, ele tem essa experiência, mesmo que momentânea, de fazer uma interpretação. Se eu perguntar aqui uma frase, fale essa frase aqui em inglês. Alguns de nós pode até ser capaz de produzir essa mesma frase, traduzindo ela para o inglês, haja vista que nós estudamos inglês aí durante todo o nosso processo formativo do ensino fundamental e médio. Então, essa competência pré-tradutória, ela vai sendo trabalhada a partir desse processo cíclico, ancorada em estratégias de aprendizagem, que vão fazer com que você desenvolva e integre diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes, até que você se torna competente em âmbito tradutório. Então, aí a gente já tem a gente traz para essa mesa a questão da formação. No próximo quadro, eu trago a modelagem de competência, que é a do PACT, né? O que o PACT fala, né? Então, foi feito um modelo para se entender que conhecimentos são esses, que habilidades são essas e que atitudes são essas que o intérprete precisa no ato tradutório. E como que a gente consegue enxergar isso tudo funcionando nessa atuação. Por exemplo, Gisele está aqui e ela está mobilizando todos os conhecimentos que ela tem, não apenas conhecimento de língua, não apenas conhecimento de mundo, mas uma série de outros processos subjacentes à interpretação que, por muitas das vezes, a gente não toma consciência sobre eles. No próximo quadro, então, eu trago esse desenho, essa modelagem do mapa. Não se atente, então, à questão em inglês. Nós temos aí no centro a subcompetência estratégica, que é exatamente essa subcompetência que me permite colocar ordem no processo tradutório. Então, quais são as minhas estratégias para a realização desse processo? Ancorado a ela, nós temos lá em cima a subcompetência bilíngue, ou seja, os conhecimentos em duas línguas. A subcompetência extralinguística, os conhecimentos que não estão necessariamente na língua, mas interferem na sua atuação. A subcompetência instrumental, que nós estamos sendo desafiados nessa subcompetência ao extremo nesse momento de pandemia. Tivemos que aprender a mexer com tecnologia, fazer tradução remota, interpretação remota, em programas que nunca antes havíamos utilizados. Então, é exatamente ali que estão esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes para lidar com as ferramentas da tradução, as ferramentas que necessitam, as ferramentas que nós necessitamos para realizar a interpretação. E a subcompetência de conhecimento sobre a tradução. O que eu sei sobre tradução? Quais são os diferentes modos, tipos, modalidades, contextos, esferas? Tudo isso está ali. E logo embaixo nós temos os componentes, né, que antes já foi uma competência e foi rebaixada a componentes, chamados de aspectos psicofisiológicos, que é a nossa atenção, o nosso nervosismo, a nossa ansiedade. Então, todos esses aspectos psicológicos que interferem na nossa prática profissional. A gente consegue elencar cada um desses elementos em diferentes perspectivas da atuação do intérprete jurídico. Então, a subcompetência bilíngue, a questão do linguajar, o português que é utilizado dentro do contexto jurídico não é o mesmo português que a gente usa na rua. Então, nós precisamos ter essa subcompetência. Os conhecimentos extralinguísticos, às vezes eu vou atuar com um surdo que não tem uma identidade surda tão bem desenvolvida. É um surdo que está em fase de aquisição de linguagem. Isso muda a minha interpretação? Como? De que forma? Por quê?
Subcompetência instrumental. Se eu tiver que interpretar no contexto jurídico, numa sessão remota, como que eu posso fazer? E conhecimentos de tradução. Eu vou traduzir de maneira simultânea, de maneira consecutiva, como isso vai impactar no produto final da minha tradução. E, por fim, os subcomponentes psicofisiológicos. Nossa, eu vou interpretar uma audiência onde é um caso hediondo e o surdo está sendo acusado. Como isso vai mexer com o meu psicológico? Tudo isso está sendo mobilizado no ato da interpretação. Então, apenas saber Libras, apenas ter um vocabulário rico dentro do contexto jurídico, não basta. Eu preciso ter muito mais conhecimento de outras demandas do que ter um repertório lexical, terminológico dentro do contexto jurídico ou do contexto do judiciário. E aí, na próxima tela, é que eu trago a discussão sobre a nossa formação continuada. A professora Jaqueline Nordin já deu start nessa discussão. Nós precisamos de ter uma formação continuada para nos especializarmos em determinados contextos. Haja vista que o curso de Letras Libras ele possui uma proposta de formação generalista. O que isso significa? Uma atuação em contextos comunitários, prioritariamente. Contextos comunitários, aqueles que acontecem na relação face-to-face, aqui e agora, dentro de uma determinada sociedade, que muitas das vezes é marginalizada perante a sociedade hegemônica. Então, aí a gente tem os serviços públicos, como a educação, o jurídico e a saúde. Ok, mas a faculdade me forma para atuar no jurídico. Ok, você tem uma formação generalista que te permite, mas só isso basta? Eu não vou precisar de outros elementos para aperfeiçoar essa minha prática profissional? E aí, ao olhar para o Brasil, a gente observa a ausência dessas formações continuadas. Então, nós não temos ainda no Brasil uma política de tradução que vise uma especialização para intérpretes, por exemplo, em nível de especialização propriamente dito, ou em nível de mestrado profissional, como nós temos na Europa. Existe todo um percurso formativo europeu que eu estou pesquisando agora no meu doutorado e trazendo essa proposta formativa para o Brasil, porque nós temos múltiplos contextos dentro de um único contexto. A professora Jaqueline trouxe a ilustração ali do guarda-chuva de quantas demandas nós temos dentro do contexto judiciário. Várias. E uma interpretação que é feita dentro de uma audiência de trabalho não é a mesma que é feita dentro de uma audiência com um delegado, numa delegacia. Que não é a mesma que é feita no atendimento de um vulnerável. Que não é a mesma que é feita dentro de um hospital psiquiátrico, por exemplo, para detentos. Então, cada um desses contextos vai me exigir diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes que apenas uma formação generalista não vai me fornecer. Então, nós temos essa necessidade, nós estamos dialogando isso com a academia, estou fazendo uma pesquisa nesse sentido de construção de um modelo formativo com base em competências, com base nessa perspectiva do PACT. E aí eu trago um exemplo na próxima tela da necessidade de formação continuada. Muitos dos meus colegas que não passaram... Para você ser perito dentro do tribunal, você precisa passar por um curso de perícia. Então, isso é condição sine qua non. Sem isso, você não atua dentro do contexto judiciário, pelo menos no TRT aqui da 12ª região. E uma coisa que eu observava, que eu já mencionei, é esse excesso de preocupação com o vocabulário e a não preocupação com outros elementos, por exemplo. Se você recebe uma intimação, por exemplo, aqui eu tenho um modelo de intimação que o tribunal encaminha para a casa do intérprete, a gente recebe os dados aqui, intimação do processo, o processo número tal, o reclamante é tal pessoa, o reclamado é tal pessoa, o destinatário eu, no meu endereço, o tipo de audiência, qual é a data e quais são os procedimentos a serem adotados. Ok, tenho isso aqui. E agora, o que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Então, aí a gente tem essa necessidade da formação continuada exatamente para demonstrar ao intérprete que ele precisa adquirir outros conhecimentos, outras habilidades e novas atitudes. Apenas com o número do processo, a gente consegue ter um raio-x de tudo que vai ser trabalhado dentro
do contexto jurídico quando você interpreta. Apenas por esse número que está ilustrado aí nesses quadros, que é um número extremamente complexo, produzido por uma fórmula matemática doida do contexto jurídico, e só ele já me diz muita coisa sobre o processo. O que vai acontecer? Que tipo de audiência é? Como que eu tenho acesso aos documentos? Então, tudo isso vai contribuir com a minha atuação dentro desse contexto. No próximo slide, eu trago aí uma explicação do que significa esse número grande aí, ó. Então, a primeira chave de números, né, esses primeiros 7 algarismos, identifica o número sequencial do processo. Então, é um número de registro do processo. Vem um dígito verificador, que também para nós não é interessante. Identifica o ano de ajuizamento daquele processo, o terceiro agrupamento. Identifica o segmento. Esse número J ele é muito importante para a gente saber. Isso é da onde? A é do Supremo Tribunal Federal. A é de um Tribunal Regional de Trabalho. A é de um Tribunal Regional Eleitoral. Então, esse número vai dizer para a gente. Identifica o tribunal, esses outros 2 algarismos. Então, você sabe aonde você vai atuar. Já tem o tribunal e já tem a origem do processo. Por que a origem do processo é importante? Para mim ir lá na secretaria processual e solicitar os dados relacionados a essa origem do processo para ir fazer a minha preparação da minha interpretação. Então, apenas esse número, ele já me dá muitas informações sobre a minha atuação. E muitos intérpretes não sabem utilizar essa informação ao seu favor. Então, aí a gente observa que a necessidade da formação, ela precisa trabalhar não apenas os aspectos tradutórios, não apenas os aspectos linguísticos, mas todos esses aspectos que vão fazer com que o intérprete possa atuar de maneira satisfatória dentro do contexto jurídico. Na próxima tela, eu faço, então, uma reflexão a partir do subtítulo do nosso evento, né? É o primeiro colóquio de pesquisas, né, do grupo Lincognity, e o subtítulo é Educação, Linguística, Tradução e Interpretação. E de que forma essas grandes áreas contribuem para a formação do intérprete dentro desse contexto jurídico? Primeiramente, a educação. Na próxima tela. Educação por quê? A gente precisa estabelecer algum modelo de didática. Então, eu preciso ter professores que possam formar profissionais a partir de um modelo didático, que é o modelo didático da tradução, que é um dos mais conhecidos, que é muito utilizado lá pelo Grupo PACT, né? Então, quem ensina a tradução no Brasil? Nós temos um movimento no Brasil de que o intérprete, que por um motivo ou outro não atua mais como intérprete, ou ainda atua, mas não com tanta frequência, se torna, dada a sua experiência e dado o seu tempo de trabalho, um formador. Só que nós não temos um processo formativo de um professor de tradução. Como que eu viro um professor de tradução no Brasil hoje? A gente não tem uma licenciatura em tradução, a gente não tem uma especialização em docência em tradução, é no nível do mestrado. O mestrado vai te habilitar para ser um pesquisador, né, um professor pesquisador. Automaticamente você pode ministrar aulas sobre tradução, mas nós não temos ainda um processo formativo. Fica aí a sugestão para os colegas que têm também essa pretensão, né, de futuramente, quem sabe, serem professores de tradução. Então, existe ainda um pouco consenso em relação aos contornos teóricos, didáticos e metodológicos ideais para o curso de tradução. Como eu ensino tradução no Brasil? Nós temos no Brasil hoje um fenômeno que eu chamo de mercantilização da Libras, que é o aprendizado do idioma como uma porta de entrada para a atuação como tradutor e intérprete. E não um curso de tradução para você virar um intérprete. Então, como que esse método de formação impacta na atuação? Gonçalves Machado já vai fazer essa reflexão. Então, muitas das vezes, o intérprete ele sabe muita língua de sinais, ele dá um show quando o assunto são sinais, tem um vocabulário amplo, mas não consegue interpretar. Por quê? Só sabe a língua. Falta desenvolver esse conhecimento especializado que foi trazido pela professora Amparo Hurtado, Albi. O segundo subitem, né, do nosso evento é a linguística. E aí eu peço licença aqui aos meus colegas da linguística cognitiva,
Haja vista que eu não sou um pesquisador dessa área, mas eu faço muitas leituras, inclusive estou aqui com a leitura do livro que é muito conhecido, né, da professora Flávia, que é um livro que trata sobre linguística cognitiva dentro de escolhas interpretativas. Na próxima tela, por favor. A gente precisa, então, desenvolver essa ideia de o que é interpretação. A interpretação é escolher. Ok, eu vou escolher o quê? Eu preciso tomar uma série de decisões no meu processo tradutório para fazer com que esses conceitos que são projetados a partir da minha realidade, da minha experiência, possam chegar até o meu público destinatário dentro da realidade dele e dentro da experiência dele. Então é aí que a gente observa que não necessariamente tradução é uma mera substituição de palavras, não. Tem todo um processo hiper complexo que está acontecendo na cabeça do intérprete, que muitas das vezes não é tão consciente assim dentro dos nossos colegas. A teoria dos frames, né, que foi muito citada aqui pela palestra da professora Lilian, pela fala de outros colegas também. Hoje, nos simpósios, eu vi muito também a citação relacionada à teoria dos frames, né, que são essas indexações linguísticas que são produzidas por substantivos, por expressões nominais, que me dão uma série de ideias sobre... Gostei muito da comparação da professora Lilian ontem sobre o churrasco, né? Quando a gente fala de churrasco no Brasil, a gente está falando de uma série de símbolos que são utilizados, que dão essa conformidade de churrasco. Mas se eu traduzir para barbecue, no inglês, eu não tenho esses mesmos elementos. Então, como que isso afeta a minha interpretação? Às vezes eu escolho um sinal que na minha cabeça está muito claro o que significa, mas para o surdo vai dar uma outra ideia, haja vista que ele tem um outro frame relacionado àquela mesma palavra, aquele mesmo substantivo. Então, transladar, que é essa ação de passar um texto de uma língua para outra sem identificar o processo, a translação, ela busca encontrar essas pistas conceituais, né? Esses significados implícitos. E aí a linguística cognitiva tem muito a nos auxiliar com seu arcabouço teórico, para a gente entender de que maneira que eu posso fazer melhores escolhas tradutórias e posso ser um intérprete ainda melhor, como a gente encontra aí em Medeiros 2019, Machado 2014. Na próxima tela, nós temos a tradução. Tema esse muito caro para mim, né? Uma vez que eu sou pesquisador na área de estudos da tradução. Então, a gente começa a entender a abordagem processual. Tradução não é simplesmente um texto acabado. Tradução é muito mais do que apenas isso. Um texto que foi passado de uma língua para outra que é entregue para o destinatário. Não. A professora Amparo Hurtado, ela traz uma dimensão de 5 itens que compõem esse conceito de tradução. Então, a tradução nada mais é do que um processo interpretativo. Eu preciso entender. Eu preciso interpretar a partir do meu arcabouço conceitual, a partir dos frames que eu desenvolvi, o que aquela informação quer dizer. Para estabelecer uma comunicação a partir da reformulação de um texto, utilizando os meios de uma outra língua, em um contexto social definido, com uma finalidade determinada. Então, esses 5 elementos de abrangência vão dar para a gente um conceito de tradução muito mais processual do que apenas um produto final acabado. E aí entram os estudos de competência, diversos pesquisadores no Brasil adotaram, né, essa teoria de competência como um marco teórico para discutir a tradução e a interpretação de línguas de sinais, língua portuguesa, etc. E, por fim, a interpretação. Na próxima tela. Então, o entendimento do que é a interpretação. A interpretação não é uma tradução oral meramente. Existem outras características que singularizam a tradução da interpretação. E aí nós temos diversas investigações processuais que desvendam para a gente o que são esses conhecimentos especializados, que singulariza, por exemplo, a Rutieli de um outro falante bilíngue, a partir dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, que vai fazer com que a gente reflita sobre o mercado de trabalho. Então, o que o mercado de trabalho está procurando? Qual é o profissional que o mercado de trabalho busca? É aquele que é formado no Letras Libras? Vamos dar uma olhada? Às vezes é preciso olhar para o mercado de trabalho para saber o que ele quer,
para a gente vir para a academia para formar esses profissionais. Parece um pouco tecnicista, mas tem uma distância muito grande aí entre apenas ser formado para fazer e ser formado para atuar enquanto um profissional competente. E, por fim, as minhas provocações, as minhas perspectivas sobre a nossa realidade hoje no Brasil, né? Pode passar na próxima tela, por favor? Mais uma. Então, nós temos aí a urgência, né, de cursos em todos os níveis, sejam cursos livres até cursos de especialização, que forneçam a esse intérprete todos esses elementos que eu trabalhei durante a minha exposição. O desenvolvimento e aperfeiçoamento da didática da tradução. E aí, nesse ponto, eu cito esses 2 volumes que foram organizados por mim, juntamente com a doutoranda Emily Ácego e Maírla Pereira, sob a orientação da professora Maria Lúcia Vasconcelos. A gente organizou esse livro que discute exatamente a formação de tradutores e intérpretes em contextos específicos, em situações pedagógicas específicas de atuação, a partir dessa metodologia de formação por competências. Os livros eles estão disponíveis em PDF, depois vocês podem me mandar um e-mail que eu encaminho para vocês a versão em PDF, haja vista que ele foi financiado, né, pela CAPES. Quando eu estava falando de cursos, eu também gostaria de indicar o curso da Luciele Angular, que é uma advogada, a vice-presidente da CATILS. Ela também tem um curso voltado para a interpretação no contexto jurídico. E, por fim, a aproximação do mercado de trabalho. Nós precisamos olhar mais para o mercado de trabalho e saber o que ele está procurando para que a gente traga essas informações, essas competências necessárias da atuação para dentro da sala de aula. Por fim, no último slide eu deixo as minhas informações de contato, e tem um QR Code para você acessar diretamente o meu site, tem alguns conteúdos lá. Site esse que é meu objeto de doutorado também, é um portal profissional, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de preceder 2 colegas que falaram brilhantemente sobre interpretação nesse contexto, e fico à disposição para dialogar, para refletir, para fazer outras proposições, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Parabéns, professor. Obrigado mais uma vez. Como é o processo, né? Você fala sobre didática, sobre tradução, e tivemos aqui uma aula realmente extremamente didática, formativa para o nosso público. Gostaríamos de agradecer. Agora vamos convidar os apresentadores para a roda de conversas, para melhorar o quadro e não diminuir o tamanho da intérprete. Vou chamar a professora Flávia para fazer a mediação das perguntas, e eu vou ficar aqui nos bastidores lançando as perguntas na tela, a fim da tela ficar um pouquinho maior na interpretação. Tá bom, professora? Obrigada, Lucas. Então, conforme o Lucas falou, ele vai deixar para mim fazer essa mediação em relação às perguntas e respostas. O Arley, excelente palestra, realmente foi uma aula que tu deste aqui para nós. A Jaqueline, essa serenidade de trazer essas reflexões que é tão pertinente, me faz lembrar, Jaqueline, de quando eu comecei o mestrado, que eu falava do porquê nós não discutir sobre essa questão do tio ser juramentado, por que a gente não está refletindo a respeito. Isso em 2009 a 2010. E ainda a gente já se passou tanto tempo e a gente ainda continua nessas discussões que são bem pertinentes. A Tereza também apresentando de uma forma brilhante essas práticas que envolvem esse contexto jurídico, né? E essa vivência na pele, né, Tereza? Foi extremamente válido e oportuno para nós ver você, enquanto advogada, trazendo esse olhar também dentro da questão da acessibilidade comunicacional no contexto jurídico. E o Arley me fez lembrar das minhas pesquisas, Arley, principalmente agora da tese de doutorado. Lógico, eu ando com ela sempre comigo. Tu é fantástico.
que eu trabalho muito com a questão do parafraseamento. Comecei porque eu trabalho muito nas minhas pesquisas voltadas aos estudos analíticos, descritivos da linguagem, com o arcabouço teórico da linguística cognitiva, né? Então, quando eu falo do processamento parafrasiástico, é em relação a essa atividade da reformulação discursiva, onde dá o enunciado, né, que se estabelece em relação à equivalência ou semelhança semântica, com o outro enunciado, ou seja, de dois sistemas linguísticos, onde tem esses processos de heteroglossias, e a gente faz essas relações da língua de partida para a língua de chegada. Então, uma questão bem mais teórica, densa, não vou me adentrar muito em relação a isso, mas pensando nisso, e dentro de um contexto jurídico, que eu percebi o quão complexo esse deslocamento de sentido que tu tem de um vocabulário altamente denso na área jurídica, e que o intérprete ele passa a ouvir esses vocabulários e trazer relevâncias, equivalências semânticas para trazer um enunciado parafraseador, ou uma paráfrase no sentido para trazer essas equivalências desse deslocamento do sentido. Isso não é tão simples. Isso envolve uma formação, e aí eu provoco, porque a minha tese não é só para falar sobre a formação especializada, como a tua direto, o Arley. Eu faço essa provocação nas considerações do porquê que a gente não fala da questão do intérprete da nossa área ser comercial, ser juramentado, o porquê que a gente não fala de uma formação especializada para além do curso Letras Libras, específico nesse sentido, porque é como a Jaque colocou, viabiliza uma emergência da questão de acesso ao direito ao outro. Essas condições interpretativas te permitem a gerar um contexto sociocomunicativo, né? Tu permite criar culturalmente algo partilhado e que é de direito do ser humano, né? Então, assim, é fantástico, o pessoal está admirado com o que vocês trouxeram, há muitos comentários positivos, muitas perguntas também, e a gente vai ter que selecionar, pessoal, para poder compartilhar um pouco aqui com vocês. E eu vou começar com a professora Jaqueline. O que a gente tem aqui, professora Jaqueline, é da representação estudantil do Letras Libras. Não tem um nome citado, deve ser o YouTube do grupo. Fala assim: professora, será que aquela interpretação de julgamento que se compara com os programas de TV estilo CSI, podemos considerar dessa maneira? Não sei se ficou bem claro. Obrigada pela pergunta. O áudio, acho que o Lucas falou. Desculpa. Era só para contextualizar. Essa pergunta veio logo depois da provocação inicial da professora. Ah, sim. Obrigada. Por favor, Jaqueline. Eu acredito que eu tenha entendido a pergunta, mas na Justiça Federal, a gente tem uma disposição em T das mesas. Então, o juiz fica ao centro, tem o assistente dele, que é o assistente de sala, do lado esquerdo, e do lado direito fica o MP, que é o Ministério Público. Pode ser o procurador ou o promotor, se for na Justiça Estadual. E ao longo do T fica o defensor público, né, a pessoa, o réu, no caso, do outro lado da mesa, e dependendo do jeito como normalmente se começa com a testemunha, então o intérprete fica sempre ao lado do réu, ao longo da mesa. Mas não tem nada de CSI, tá? A nossa sala são super simples, e no CSI é aquela sala grande, pomposa, com aquela madeira, né? Então não tem nada de CSI, viu? É super simples e deveria ser ainda mais simples se isso fosse proporcionar uma maior celeridade, né? Porque a gente não está ali para para que seja pomposo, a gente quer que o negócio ande.
Muito obrigada, professora Jaque. Também na sequência para você, Jaque, nós temos o Eugênio Lima, que ele diz assim: ótima fala, professor, e que bom ouvir que nós, tios, e a língua de sinais tem um papel fundamental nessa área, como você comentou. Que alegria ouvir isso. E ele questiona, como a professora comentou, o jurídico e a saúde caminham juntos, certo? Mas será que as outras áreas, educação, política, também não caminham junto com o jurídico devido à dificuldade? Ele argumenta ainda: essas áreas pode encontrar no momento de uma audiência? Está tudo ligado. Muito obrigada pela pergunta, viu, Eugênio, né, o nome dele? É isto. Muito obrigada, viu, Eugênio? Muito pertinente a sua pergunta. Tudo está conectado. Educação também tem área jurídica, porque, por exemplo, os pais podem ser chamados até a escola e o filho, sei lá, bateu no amiguinho e daí o amiguinho teve que ir para o hospital, enfim. Ele começa saúde, começa educacional, vira saúde e vira jurídico. Então, a gente pode ter, às vezes, muitas áreas juntas. Na política também pode ser, numa audiência, você pode ter de tudo numa audiência. Inclusive peritos especializados em droga, você pode ter um médico psiquiatra conversando com o réu para ver se o réu está, né, dentro das suas faculdades mentais, numa audiência. Então, você pode ter testemunhas de várias áreas, e cada testemunha tem o seu jeitão de falar, né? Então, vai bem de encontro com o que o professor explicou aqui, né? Com relação aos vários léxicos, né? Que são envolvidos num discurso. Então, tem de tudo. Tudo tem área jurídica. Tudo tem área jurídica. E aí, a área jurídica, ela é uma área impenetrável para quem não conhece. Verdade. Né? Quem não é da área jurídica é impenetrável. Então, você tem que saber algumas coisas. Você precisa ser advogado para ser intérprete? Não. Você não precisa ser advogado para ser intérprete. Haja vista que nas interpretações de conferência, tem conferência na área da saúde, odontologia, sei lá, medicina estética. A gente, enquanto intérprete, a gente estuda. É fácil? Claro que não. Intérprete é que nem músico. Você tem que praticar todos os dias. Todos os dias. Você vai tocar, você pode ser intérprete, um intérprete bom, um médio, e um intérprete excelente. Todos que têm dedos podem tocar piano? Sim. Todo mundo pode aprender piano. Vocês podem tocar Bach, Tchaikovsky, Mozart, Beethoven. Nós tocamos Beethoven, Mozart, Bach, Tchaikovsky. Você quer tocar tico-tico no fubá? Você também. Você tem que praticar todos os dias. Verdade. Se você quiser tocar do, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí tá tudo bem. Você não precisa praticar todos os dias. Você vai lá na teclinha do ré, mi. Se você quiser tocar Beethoven, Bach, Tchaikovsky e etc., você tem que praticar. Intérprete é Beethoven. O bom intérprete. Muito bom exemplo. Muito bom exemplo, professora Jaque, maravilhoso. A pergunta foi bem pertinente do Eugênio. O Eugênio é um gênio na pergunta, né? Eu queria só acrescentar uma coisa, professora, se me Fala, permite. A gente, às vezes, passa num concurso que acontece cada 20 anos, eu não vou nem falar que concurso que vocês sabem. E aí, a gente para de praticar, porque a gente passou no concurso. E esse concurso não existe há mais de 20 anos. E parece que as pessoas estão ali, sabe, segurando o negócio para não deixar acontecer. Isso não pode, gente. O mundo mudou.
O mundo mudou. Verdade. Mais de 20 anos é muito tempo. Tudo evolui nessa vida. E se você não evolui junto, você entra em extinção. Os dinossauros já era. Você quer virar dinossauro? Que ótimo. Não, né? Então, a gente precisa sim, sabe, dar uma chacoalhada nas juntas comerciais. Espera um pouco, vamos todo mundo então ser juramentado agora. Muito boa colocação. E vamos colocar esse povo para trabalhar, sabe, ganhar o dinheiro justo, porque chega de assistencialismo. Verdade, maravilhoso isso. Vote em ti, Jaque. Vote na Jaque. Muito boa colocação. Pode falar, pode, Warley. Só queria dizer que ela já tem um voto. Então. Obrigada. A Jaqueline, é uma honra ter você aqui conosco. Está um frio medonho aí onde você está. Hoje de manhã, pelo que tu falaste, estava menos 7 graus, né? E você está toda aí enroladinha, mas está contribuindo generosamente com as suas reflexões, suas produções. Eu estou aqui com o seu livro aqui. Se eu pudesse ir até aí para tu me dar um autógrafo. Muito obrigada. E dizer aqui publicamente que a Jaqueline, quando ela me procurou, ela procurou por conta do movimento que a gente está fazendo em relação ao nosso grupo de pesquisa, que a gente estava postando no Facebook, no Instagram, e todas as aulas abertas que a gente estava realizando, Arli, sobre o contexto jurídico, e ela me mandou e-mail: professora, poderia conversar contigo? E eu não tinha feito referência que ela era a autora do livro. E aí, nesse período aí... só a autora do maior livro de interpretação forense do Brasil. O livro ali que o Lucas está apresentando. E aí ela me procurou, quando ela me procurou depois, você acha que... Porque ela o nome estava assim, Jaque Nordin. E na minha cabeça, Jaqueline Nordin, né? E quando ela disse, eu sou a Jaque Nordin, Jaque, você publicou esse livro? E ela, sim, fui eu. Uau! Muito obrigada. Ela faz parte agora, o Arli, do nosso grupo de pesquisa, Lincognity, está trazendo várias contribuições para nós também, principalmente dentro desse contexto jurídico, e a gente só não conseguiu se organizar para as questões do CNPq, do diretório, de grupo de pesquisa, por conta da organização do colóquio, mas logo após nós vamos estar com outros movimentos, com outros projetos para 2022. Posso contar contigo, né, Jaque? Claro, contem sempre comigo, sempre. Sempre que eu puder ajudar, eu estarei com vocês. Muito obrigada pela preferência, pela escolha e por contribuir conosco desta forma. Agora, então, nós temos uma pergunta também, que é da representação estudantil de Letras Libras, que é para a Tereza. Tereza, como advogada e intérprete que você é da área de Libras, já aconteceu de ver ou encontrar no contexto jurídico algum pseudo-tios tradutor e intérprete de língua de sinais envolvido no processo ou no acesso primário? Excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo. Bem, por sorte destas pessoas, eu nunca encontrei, mas conheço muitos relatos. Sim, por sorte dessas pessoas, porque eu denunciaria fácil. Eu valorizo muito a nossa profissão, e não só por questão de mercado, mas pela responsabilidade. É um crime, exercício ilegal da profissão. Então, denunciaria na hora. Mas conheço muitos relatos, sim, infelizmente, acontece. O judiciário, colocar dessa forma, ainda não enxerga o intérprete como o profissional, como aquela pessoa que está ali, mas que existem requisitos a serem cumpridos. Então, ainda é aquela pessoa que ajuda, infelizmente. Tem avanços? Sim, porém, ainda tem essa visão. E nós somos auxiliares, então nós ajudamos. Então, convido a todos que se encontrarem esses pseudo-intérpretes que denunciem. É importante. Muito obrigada por responder, porque eu também já encontrei inúmeros casos nesse sentido. E traz um prejuízo gigantesco, não para o intérprete em si, mas para a pessoa que precisa dessa acessibilidade comunicacional, né?
Posso só complementar, professora Claro, Flávia? claro. Eu já tive a experiência de ser convidado, de ser intimado, né, a comparecer a uma audiência para verificar a interpretação de um colega. Isso é de praxe, porque se teve a desconfiança, né, o juiz desconfiou da presença daquele profissional ali que não era um profissional em tese, e aí eu fui convidado para verificar a interpretação dele, e por causa da minha análise, o processo ele voltou e teve que ser refeito todo novamente, então isso gerou um transtorno muito grande, exatamente pela presença de um profissional que não era um profissional. Então é uma coisa muito séria, uma interpretação mal realizada, uma escolha tradutória mal realizada, pode soltar um bandido, como pode prender um inocente. Então, nós Absolver ou precisamos condenar, né? absolver Conan, exatamente. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade. O contexto jurídico é um contexto muito tenso de se interpretar, exatamente porque nós estamos lidando ali com direitos, com questões relacionadas à cidadania, a privação de liberdade. Eu já tive uma experiência de interpretar uma audiência penal que eu psicologicamente não dei conta, exatamente por toda essa carga emocional que a gente tem, que precisa também ser trabalhada nos intérpretes dentro dessas demandas. Então, existe essa possibilidade de, caso o juiz solicite, você fazer uma revisão daquele trabalho que já foi realizado. E essa tua experiência, Arley, eu tenho um orientando que está pesquisando a respeito disso por conta de ter passado exatamente pela mesma situação aqui em Vitória, da Grande Vitória. E ele diz que pela falta de formação, e uma das questões que eu perguntei para ele, como que o juiz identificou que você é perito? Como que ele consegue definir, descrever que você é perito? Em base em quê? Como? Então, é uma pergunta que ele mesmo fez. Puxa, professora, quando eu fui intimado para estar lá, eu não me dei por conta de que eu não sou perito, não tem nada que diga que eu sou perito. Quem diz que eu sou perito? E, assim, realmente isso é uma coisa que precisa-se de pesquisas na área, né? Sim. Muito bem colocado, Arley. Posso acrescentar uma coisa, professora? Claro. Já que você está orientando uma pessoa, nos Estados Unidos existe o Interpreter's Check para espanhol. Para outras línguas não, porque outras línguas são minoritárias, né? Comparadas ao espanhol. Mas nos Estados Unidos já existe, ele chama-se Interpreter's Check. Se tu tiver algum material, algum artigo, encaminha para a leitura. Eu posso encaminhar, claro, posso sim. Muito obrigada pela contribuição, muito bom. Eu acho que para a Tereza ainda, é o Carlos Rodrigues. Hoje temos essa visão de quem somos. Já caminhamos um bom pedaço, mas sabemos que ainda temos muito o que caminhar. Isso é verdade, Carlos. Perdão, é Carla, tá? Carla Rodrigues. O reconhecimento das instituições para quem prestamos serviços. Como que você vê isso, Tereza? Repete, por favor. Foi colocada aqui embaixo. Hoje temos essa... Tá. Queres que eu leia novamente? Quero sim. Tá. Hoje temos essa visão de quem somos. Já caminhamos um bom pedaço, mas sabemos que ainda temos muito o que caminhar. O reconhecimento das instituições para quem prestamos serviços. Como que tu vê? Foi que foi falado mesmo pelo Arley, a visão de quem é o intérprete de Libras. O contrato é feito da seguinte forma: você é intérprete de Libras, sou intérprete de Libras, então vem. E na hora de... Oi? Não avalia. Não avalia. E na hora de prestar esse serviço, vem prejuízo. E em muitos momentos, são empresas que não têm entendimento da Libras, não são empresas voltadas para a interpretação, então não vai nem saber que o serviço está sendo mal prestado, a não ser que o surdo reclame. Infelizmente, nós vivemos em uma época que ainda é muito carente. As pessoas surdas, existem lugares que estão bem evoluídos, os surdos têm lutado por profissionais, mas existem lugares ainda que são carentes. Então, a pessoa chega para interpretar, mal sabe o alfabeto, o surdo já fica feliz. E tem alguém ali, e ele recebe aquilo.
Então, a empresa acha que está fazendo um bom trabalho, e você vê lideranças e equipes de pessoas que não têm formação, de pessoas que ainda estão estudando, pessoas que não dominam aquela área, porque não é só porque eu sou intérprete, que eu também estou pronta, apta para estar naquele local. Eu posso ter Muito bom colocado. mestrado, eu posso ter doutorado, eu posso ter prolidas, e quando você entrar no judiciário, existem termos que você não aprende lá na sua faculdade. Eu comecei na área da cultura, sempre amei, eu fui intérprete de teatro, e quando eu fui para a área da educação, eu falei assim, preciso estudar muito, muito. Antes de ingressar, na verdade, como intérprete na área da educação, eu já estava aqui, desesperada, estudando, vendo termos, porque é diferente, entendeu? Como médico, eu sou clínico geral, sou intérprete, sou clínico geral, mas existe a sua especialidade. Eu sonho com um dia que terá um intérprete para cada coisa. Vai ter um intérprete da área da medicina, um intérprete da área do direito, um intérprete da área da educação. Seria maravilhoso você estudar já focado. Mas hoje, nós somos vistos ainda como um médico clínico geral. Você faz tudo. Mas não é porque você faz tudo e você vai com a cara e a coragem, seja o que Deus quiser. Não. Você tem que estudar. Ah, não existe uma pós nisso. Estuda, pesquisa. Tem as universidades, tem grupos. Existe esse evento de agora, que maravilha, quanto conhecimento rico, quanto está agregando. Então, se tem alguém que não está vendo, está perdendo essa oportunidade de aprender, de crescer. Eu estou aqui e eu fiquei assim, maravilhada vendo a professora falando, o Arlen falando. Eu pensei, gente, que maravilha, quanto conhecimento que eu estou saindo daqui, sabe? Aprendendo e já pensando aqui como eu vou falar para os meus alunos. Eu quero passar, conhecimento é isso, é passar adiante. Então, as instituições precisam ter responsabilidade e não simplesmente contratar a pessoa que sabe Libras ou que acha que sabe Libras. Avalia, faz uma prova. Contrato surdo, nada de nós sem nós. Cadê o surdo nessa instituição para poder avaliar? Então, o comentário, um abraço, Carla, aí, daqui de Queimados, Rio de Janeiro, foi bem pertinente. Chama a responsabilidade para as empresas, chama essa responsabilidade para as instituições. Muito obrigada, Tereza. Isso me fez lembrar, já só para não perder o fio da meada, das aulas abertas, o Arlen, que quando eu percebi que eu estava dando a disciplina de contexto jurídico para a formação dos tradutores e intérpretes de letras libras, eu me dei por conta que a disciplina não ia dar conta. E aí eu convidei o Arlen mais uma vez, com as minhas ideias malucas. Vamos fazer aula aberta para falar sobre o contexto jurídico brasileiro, para a formação de tradutores e intérpretes. E lá a gente parou a falar sobre isso, e mesmo assim a gente fez 7 aulas abertas e a gente percebeu o quanto ainda precisa discutirmos a respeito. E a gente chega à conclusão que somente uma formação especializada, porque o Arlen tem provocado, é a tese dele, né? Eu provoquei na minha tese e ele está pesquisando em relação a isso, e não temos como fugir disso, a não ser uma formação especializada. Acho uma coisa muito engraçada que a Tereza coloca, é exatamente aquilo que a gente não aprende numa formação. Uma coisa que me pegou muito durante muito tempo, e aí eu relembro da discussão do professor Lourival Neto, do intérprete no tribunal, da própria Jaqueline Nortin, sobre aonde que o intérprete senta. Isso é uma coisa que para nós pode parecer sutil, mas isso é carregado de uma semiose dentro de um contexto jurídico, porque se você senta do lado do surdo, dá a entender que você está ali naquela mesa em T, como a professora Jaqueline demonstrou, você está de um lado da parte. Se você senta do lado contrário, você está mais puxado para o lado contrário. Se você senta no meio, não tem como fazer a interpretação. E, às vezes é um detalhe simples, mas influencia de tal forma no nosso processo interpretativo que é exatamente daí que surge essa necessidade da gente bater tanto nessa tecla do intérprete vocacionado, que é uma realidade nos contextos europeus, da União Europeia, que é top trabalhar no setor de interpretação da União Europeia, é um mundo surreal para nós, a Latinoamérica,
nós não temos isso aqui, e a professora Flávia bem colocou que ela fez essa provocação, eu peguei esse fio e dei mais uma puxada, agora propondo uma formação específica para um contexto específico, que no meu caso é o audiovisual, mas a metodologia pode ser utilizada futuramente para um contexto artístico, um contexto jurídico, Perfeito. e assim a gente vai produzindo conhecimento. Acho que e eventos como esse, como a Teresa bem comentou, são de suma importância, principalmente agora que nós estamos aí nesse contexto entre pandemia, que a gente ainda não sabe, né, não tem certeza. Olha quanto conhecimento a gente teve acesso sem sair de casa. Isso é uma realidade. A pandemia ela teve seus lados bons, gente. Quem de nós imaginou um dia estar ouvindo a professora Jaqueline Nordin, lá da Suécia, gente? É verdade, é verdade. Em qual momento a gente teria essa oportunidade? Eu lembro que eu conheci a professora numa fala da professora Silvana Guiar dos Santos. Faz tempo isso. Letras Libras, e isso, quando eu ainda era graduando. E essa possibilidade de estarmos reunidos para discutir, ela é ímpar. Então, a gente precisa... Evento também é formação continuada. Então, nós precisamos, cada vez mais, nos apropriar desses espaços. Às vezes, eu vejo os intérpretes de língua de sinais, de uma certa forma, segregados num processo tradutório interpretativo. Tem um evento da Associação dos Intérpretes de Línguas Orais. Tá, e por que nós não estamos lá? Eles também traduzem, eles também interpretam, da mesma forma como nós. Então, vamos tomar posse desses espaços para dialogarmos enquanto profissionais dessa categoria, né, professora Jaqueline? Participando, isso Que aí. fique registrado aqui que eu sempre tento incluir os intérpretes de línguas de sinais e tento incluir intérpretes de línguas indígenas. Que bacana. Todos os eventos, eu brigo. Eu fiz uma palestra na USP. A minha primeira pergunta foi: vocês querem que eu envie o slide antes para que o intérprete estude, o intérprete de Libras? A gente não tem intérprete. A USP não tem intérprete de Libras? Uau! Então, assim, eu acho que a gente, aos pouquinhos, a Teresa falou, ela tem um sonho de ver cada um na sua área, né? Eu também, Teresa, tenho. Mas eu costumo dizer que nós estamos plantando tâmaras. E as tâmaras levam 80 anos para dar frutos. Talvez eu não vou ver, com certeza, mas você, jovem, talvez os seus netos, né? Você deixa esse legado para os seus netos, mas nós estamos plantando tâmaras. E a gente vai colher esse fruto mais para frente um pouco. Tá tudo bem colher os frutos mais lá para frente. Alguém tem que começar. Vocês já começaram. Vocês já tiraram o mato. Como eu disse, né? Era tudo mato, agora não é mais. A professora Lucielen, que você sugeriu o curso dela, e agora eu vou dar um spoiler aqui, a professora Silvana e a professora Lucielen foram alunas do meu primeiro curso de interpretação forense. Do meu primeiríssimo curso de interpretação forense. As duas. E foi um trabalho né, engajado, porque eu pedi bolsa de estudo para o pessoal de Libras no meu curso. Porque a gente sabe que a acessibilidade para Libras já é um pouco mais complicado que não deveria. Então, eu pedi bolsa de estudo para o pessoal de Libras e a gente teve, naquela ocasião, 5 pessoas de Libras fazendo o curso de forma gratuita. Então, eu acho que se todo mundo contribuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ter esse esforço, gente, eu tenho certeza absoluta que vocês passaram noites e noites e noites sem dormir para poder organizar esse evento que está maravilhoso. Então, assim, essa contribuição, essa paixão, essa coisa, sabe, que você tem prazer em fazer. Isso falta nas pessoas, às vezes. E quando você faz aquilo que você gosta, não é esforço nenhum. A gente pode estar com o físico cansado,
Mas quando tu percebe que o coletivo está participando, que tu está em prol da formação daquilo que tu acredita, não tem cartão de crédito nenhum que pague. É verdade, não tem 2h da manhã, como está aqui, ó, 2h20 da manhã, que também não pague, viu? Isso é verdade. O professor falou uma coisa sobre o posicionamento, que é um dos protocolos que a gente estuda, né, na instrumentalização do profissional. No meu livro tem o posicionamento do intérprete, né? E esse posicionamento, você acertou o olho do búfalo, como a gente fala em inglês, né? Hit the bull in the eye. Porque você menciona a respeito né, dessa impressão de parcialidade, se você senta ao lado do assistido, da pessoa que está precisando do seu serviço ou não. Mas ali influencia os papéis. Se você está... A Defensoria Pública da União deveria ter os seus próprios intérpretes, para não ter esse problema de impressão de parcialidade ou imparcialidade. O intérprete do juízo é o intérprete do juízo. Então, ele fica lá quietinho no canto dele. O intérprete da Defensoria Pública ou do advogado da parte é o intérprete da parte. Porque ali ele tem um papel parcial. E o intérprete do juízo, não. O intérprete do juízo tem um papel imparcial. Então, a gente pensa assim, intérprete que está junto com a Defensoria Pública, ele é intérprete comunitário, entre aspas, com papel parcial. Ele saiu daquele cargo e foi para ser intérprete do juízo, ele é intérprete forense. E ali ele não tem um papel parcial, ali ele é imparcial. Mas veja a confusão que causa na cabeça. Mas peraí, agora eu sou parcial, agora eu sou... Então deveriam ser 2, um para cada coisa, entende? Que é também direito fundamental. Porque imagina a cabeça do assistido. Peraí, ele está aqui me ajudando, eu estou contando as coisas para ele, nós estamos estabelecendo a nossa estratégia de defesa, eu estou contando tudo para ele, e daí ele sai e vai lá fazer a interpretação no juízo? Como assim? Não entendi. Vocês entenderam aí o quiproquozinho no meio? Então, é uma coisa para a gente pensar também, né? Mas eu estou junto com a Tereza. Um dia nós vamos ter um intérprete para cada coisa, Tereza. Amém. Amém, acreditamos em ti. Vamos votar na Jaque, gente. Vota na Jaque. Pessoal, o maior militante da paróquia. Nós temos tantas perguntas e comentários que eu acho que eu vou ler os comentários agora, assim. Só tem uma pergunta da professora Patrícia Tucci, que ela disse que nos cursos de bacharelado e formação Letras Libras há uma disciplina voltada para a formação com base nas competências? Ou temos apenas pós-graduação oferecendo essa formação? Eu vou falar, acho que esse que é mais para o Arley, essa pergunta aqui. Eu vou falar um pouquinho, Arley, bem simples. Enquanto professora da disciplina que eu fiz agora, esse ano, a disciplina que nós ministramos no curso Letras Libras, bacharelado, de formação, tradução e interpretação, ela tem a ementa bem simplificada, diante de tanta necessidade que tem esse contexto jurídico. E por isso que a gente, então, fomentou a questão das aulas abertas, né, para discutir mais, e mesmo assim a gente percebeu. Eu creio que é exatamente o que é a tua pesquisa, Wally, que aí é a tua resposta em relação a essa reflexão da professora Tucci. Então, professora Tucci, a gente começou essa reflexão aqui nessa publicação do ano passado. Aqui a gente discute exatamente essas formações, a proposta da implementação da metodologia de formação por competência, que é uma metodologia de formação europeia, aplicada ao nosso contexto brasileiro. Por quê? Se a gente for procurar os PPCs dos cursos, a gente vai encontrar lá competências. Só que aquelas competências não são, de fato, trabalhadas dentro de uma metodologia de ensino que enfoque as competências. Não sei se vocês puderam assistir a comunicação da professora Ana Regina hoje. Ela apresentou o curso de pós-graduação de tradução de português para Libras. E aquele curso é o primeiro curso
que, de fato, se baseia numa formação por competências, porque formação por competências envolve uma série de elementos que não são apenas essas competências listadas ali no PPC. Eu estou falando de metodologia de ensino, eu estou falando de elaboração de material didático, eu estou falando de metodologias ativas de ensino-aprendizado, que o Brasil ainda não está preparado para realizar. Nós ainda temos um processo educacional um pouco tradicional, e um pouco eu estou sendo muito generoso, tradicional, onde a gente manda um texto para o aluno lê, a gente discute, volta, e é isso. Mas quando nós estamos trabalhando numa formação por competência, o professor ele não é o centro. Ele nada mais é do que um facilitador, um mediador do conhecimento que o próprio aluno vai desenvolvendo a partir daquelas estratégias de aprendizagem que são os objetivos de aprendizagem. Então, quando a gente vai montar um curso de formação por competência, a primeira coisa que a gente precisa ter é o final. Então, ao final deste curso, o meu aluno precisa ser capaz de fazer o quê? E aí a gente lista tudo que ele precisa ser capaz de fazer. Aí ele precisa ser capaz de identificar os múltiplos papéis que ele pode assumir numa audiência. Ora como intérprete comunitário, ora como intérprete forense. Isso é uma competência. Então, eu vou trabalhar com ele. Esse objetivo vira um conteúdo. Então, quando nós estamos falando dessa formação por competência, nós estamos falando de uma revolução no processo de ensino-aprendizagem de tradução no Brasil. Por isso que ainda está muito tímido. A gente tem a professora Maria Lúcia Vasconcelos, que é uma das professoras que encabeça esse tipo de metodologia aqui no Brasil, dentro da pós-graduação em estudos da tradução, a PEGET, e aquilo vai contaminando as pessoas. Aos poucos isso vai se difundindo, porque também dá muito trabalho fazer um curso de formação por competência. Eu estou fazendo um só para o meu doutorado, eu já estou 2 anos só montando a plataforma. 2 anos só para montar uma plataforma que hospede os alunos. Então, aos poucos a gente vai chegar lá. A gente está desenvolvendo, já tem essas publicações. Aqui tem várias propostas de ensino por competência. Então, ensino de inglês para atuação com CAT Tools, o ensino de idiomas para intérprete, que já tem o plano de ensino desenhado para que você possa aplicar aí dentro da sua formação. Estamos caminhando. Obrigada. Eu sigo a metáfora da professora Jaqueline. Estamos plantando tâmaras. Exatamente. Vai ecoar essa frase. Estamos plantando os tâmaras. Qual esses livros que tu apresenta, Arlen? Eu tive a honra de fazer parte do comitê editorial aí. Parabéns pela obra produzida. Pessoal, nós temos que caminhar para o final. Já estamos aqui há quase 3 horas falando. Ou fala que a gente percebe que quanto mais a gente fala, mais a gente percebe que tem necessidade de discussões, reflexões acerca disso. Agradeço muito, professora Jaqueline, pelas suas contribuições, suas reflexões, os seus pensamentos, está ecoando na mente de todos nós. Eu tenho alunos orientandos aqui de mestrado, doutorado, de iniciação científica, todos eles estão fazendo inúmeros comentários ali pelo chat do YouTube, depois pode acompanhar. Então, muito obrigada, é uma honra ter você aqui conosco. Faltam-nos sinais para expressar o quanto ficamos lisonjeados com a vossa presença aqui conosco. Da mesma forma, também compartilho esses sentimentos com a Tereza, que vem contribuir com as suas práticas, com a sua vivência, sua experiência enquanto advogada, e o qual é muito raro termos advogado e ter com a mesma função da interpretação e entender esse papel de ser advogado e de ser intérprete. Isso é fabuloso para a nossa área. Muitas contribuições riquíssimas também que nos traz reflexões. E ao querido Arlen, que eu posso chamar de amigo, né? O Arlen, minha admiração pelo seu trabalho e por tudo que tu consegue contribuir socialmente para a nossa área. Esse teu olhar de pensar coletivamente é o que me encanta e é o que me anima, porque tu permite que todos tenham acesso à informação, à educação, ao conhecimento de uma forma ampla. E propor isso em termos de formação especializada
quando eu pensei na provocação, quando eu fiz lá na minha tese, eu pensei, quem será que um dia pegará isso e dará sequência? Aí me surgiu o Arli falando sobre isso, e que me deixa muito animada, e é gratidão. Eu tenho certeza que isso está ecoando e irá ecoar para nossas formações futuras enquanto tradutores intérpretes. Então, partindo para a reta final, agradeço o Lucas, que mediou essas considerações. Ele está bastante cansado, ele está desde a parte da manhã trabalhando. Ele e a Tuxo são os guerreiros, ele e a Tuxo os guerreiros nessas atividades. Então, aqui partindo para a reta final, depois eu gostaria que a Jaqueline, a Tereza e o Arli aguardassem para a gente fazer um fechamento internamente. Eu quero agradecer aos tradutores e intérpretes que atuaram nessa mesa redonda, com essa tarefa brilhante da interpretação simultânea, que foram a Gisele, a Eliane, o Leandro, a Rutiele. Eu fiquei encantada em ver vocês mediando essa comunicação. E vocês estão representando a Associação Profissional dos Intérpretes de Língua de Sinais do Espírito Santo, como também orientandas o professor Pedro, do Círculo de Estudos Interdisciplinares com Língua de Sinais. Muito obrigada pelas contribuições de vocês e por essa parceria. E não podemos deixar de lembrar que amanhã daremos continuidade aos nossos trabalhos, com simpósios a partir das 9 horas da manhã. Nós teremos o simpósio 7, que vai falar sobre português e Libras, dificuldades dos intérpretes tradutores no âmbito das salas de aula, que quem está coordenando é o professor Jorge Bidarra e a professora Tânia Martins. Logo após também, na sequência, teremos o simpósio 8, nosso último simpósio, que estará falando sobre tradução, letramento crítico e formação de professores de língua estrangeira, que está coordenado pela professora Júnia e o Patrick Rezende. E logo a mais, estou falando na parte da manhã, o simpósio, né? Mas à tarde, às 14 horas, teremos a nossa última mesa redonda, que irá ser abordado sobre a literatura, linguística e tradução, para quem gosta principalmente da questão da parte da literatura. E à noite, nós teremos a conferência de encerramento com o professor Dr. Felipe Venâncio, da Universidade de São Paulo, que estará nos trazendo uma abordagem sobre os processos mentais, a metalinguagem, a metacognição. É bem interessante, vale a pena você assistir, porque está nesse escopo da questão da abordagem cognitivista, que é a proposta do evento. Então, aguardamos todos vocês e esperamos amanhã em nosso simpósio, em nossas mesas redondas e na conferência de encerramento. Agradecemos mais uma vez aos palestrantes que aqui estiveram nessa mesa redonda, aos tradutores e intérpretes, que generosamente estiveram contribuindo e representando as PIUs, as CEUTIUs, ao longo de todo o dia de hoje, ao longo de toda a programação. Agradecemos também à comissão organizadora, que está nos bastidores e a gente não está vendo. Desejo a vocês um bom descanso, até amanhã e muito obrigada.